curso técnico em mecatrônica. Vamos caminhar juntos agora na disciplina de elementos de máquina. Bem, nessa disciplina a gente vai estudar um pouco sobre os principais componentes que constituem os mais variados tipos de máquinas. E dentre eles iremos ver alguns tipos de elementos, sendo eles os elementos de transmissão, os elementos de fixação e outros elementos que compõem também essa gama tão grande dos elementos de máquina, como, por exemplo, elementos de apoio, elementos de vedação e elementos elásticos. Bem, meu nome é Alcides Alexandre, vou ser o professor mediador dessa disciplina e vamos iniciar a aula dando início pela primeira parte da nossa aula, falando dos elementos de fixação. Bem, como roteiro desta aula, a gente vai abordar de modo inicial, entender o que é e o que são os principais elementos de fixação, onde temos, por exemplo, porcas, parafuso, arruelas, ribetes, pinos, carvilhas, cupilhas ou contrapinos. E, por fim, finalizaremos a aula desses elementos de fixação, abordando um pouco das chavetas. Entenderemos ao longo da aula as principais diferenças entre a união móvel e a união permanente. E, por fim, ao término da aula, na parte final da nossa aula, iremos abordar os elementos de transmissão, em específico, as polias e as correias. Então, a gente vai dar início da aula falando um pouco da porca, que é o nosso primeiro elemento de fixação, né? Primeiramente, antes de falarmos da porca, é interessante definirmos o que é o elemento de fixação. O elemento de fixação nada mais é do que um elemento de máquina que vai ser utilizado para unir uma ou mais peças para que essa máquina tenha o seu desempenho satisfatório, possa desempenhar o seu papel de modo satisfatório. E o primeiro elemento de fixação que a gente vai estudar são as porcas. Então, a porca é definido como uma peça que tem forma prismática ou cilíndrica, geralmente metálica, com um furo roscado, no qual se encaixa um parafuso ou uma barra roscada. Normalmente, esse elemento de fixação porca possui fabricação em aço, bronze, latão, alumínio ou plástico. Esse material de fabricação, dessa porca, ele varia de acordo com a utilidade e a necessidade. Os tipos de porcas mais comuns que a gente pode abordar são as porcas do tipo manual, onde a gente destaca a porca borboleta e a porca recartilhada, sendo a recartilhada baixa e a recartilhada alta. Então, essas porcas de aperto manual, como o próprio nome já nos remete, são porcas utilizadas para terem seu aperto realizados de forma manualmente. O segundo tipo de porca são as porcas utilizadas para boa fixação e aparência. Podemos destacar, por exemplo, a porca cega baixa e a porca cega alta. O outro tipo de porca bastante utilizado são as porcas que têm finalidade de ajuste axiais, ou seja, ajuste axial ao longo de eixos de máquina. Podemos destacar entre elas, por exemplo, a porca redonda com fenda, a porca redonda com entalhes, a porca redonda com furos radiais e a porca redonda com furos paralelos. E os outros tipos de porcas, dentre outros que podemos citar, são as porcas sextavadas, sextavada chata, porca quadrada e a porca quadrada chata, sendo essas quatro últimas as mais comuns de serem encontradas nos mais diversos tipos de componentes mecânicos. Bom, o outro tipo de elemento de fixação, que é bastante estudado e bastante importante em elementos de máquina, são os elementos de fixação, dito nome parafusos. Como definição, a gente pode empregar parafusos nas uniões não permanentes de peças, ou seja, as peças elas podem ser montadas e desmontadas facilmente, bastando apertar e desapertar os parafusos que a mantêm unidos. Um parafuso, por exemplo, ele pode ser composto, ele é classificado em cabeça, em uma haste e uma rosca. Normalmente,
Quando o parafuso não apresenta essa haste, ele somente é dividido em cabeça e em rosca. O corpo do parafuso pode ser cilindro ou cônico, totalmente roscado ou parcialmente roscado. A cabeça pode apresentar vários formatos, porém há parafusos sem cabeça. Então aqui são exemplos de de tipos de parafuso, onde o primeiro é um parafuso cônico, que a gente vê que o seu corpo possui o formato cilíndrico, perdão. O segundo é o parafuso de corpo cônico, no qual o seu corpo possui o formato cônico. E o terceiro é o parafuso do tipo prisioneiro, é um tipo de parafuso cilíndrico que não possui cabeça. Aqui a gente tem várias figuras, né, vários tipos de parafuso, como por exemplo, o parafuso de cabeça sextavada, o parafuso sem cabeça, né, o prisioneiro. Então temos vários tipos de parafusos, parafusos com cabeças cariadas, com fenda, estrela. Então são vários os tipos de parafusos que a gente tem. Vamos continuar nossos elementos de fixação, abordando um pouco agora sobre as arruelas. As arruelas são elementos utilizados para distribuir igualmente a força de aperto entre a porca e o parafuso e as partes montadas. Em algumas situações, também funcionam como um elemento de travas. Então, as arruelas têm esse papel fundamental de fazer a distribuição entre porca, parafuso e as partes que vão ser montadas. Os materiais mais utilizados na fabricação desse elemento de fixação arruela são o aço, cobre e latão, também variando o seu material de acordo com a sua utilização. Temos exemplos aqui de alguns tipos de arruela, como por exemplo a arruela lisa, que é uma arruela utilizada quando o conjunto não está sofrendo grandes variações. A arruela de pressão, essa sim, jamais utilizada quando se deseja realizar o aperto de parafuso, porca e arruela em componentes que apresentam grandes vibrações e grandes esforços. A arruela dentada, que é uma arruela que ela distribui de forma igualmente o aperto dos parafusos, mas utilizada em componentes que possuem uma grande vibração, porém não tão grande esforço. E a arruela do tipo ondulada, que é uma arruela que é caracterizada por não possuir cantos vivos, sendo assim a mais adequada para utilizar em acabamentos. O outro tipo de elemento de fixação que a gente vai falar agora um pouco são os rebites. O rebite nada mais é do que um elemento de fixação permanente formado por um corpo cilíndrico e uma cabeça. Normalmente é fabricado em aço, alumínio, cobre ou latão. Também vai variar o material de acordo com a sua utilização. Usado para unir rigidamente peças ou chapas, principalmente em estruturas metálicas. A fabricação do rebite é padronizada, ou seja, segue normas técnicas que vão indicar as medidas da cabeça, do corpo e do comprimento útil dos rebites. Então o rebite ele é caracterizado por possuir isso, uma cabeça e um corpo. E essas dimensões são padronizadas, existem normas técnicas que vão fazer essa padronização dessas dimensões desse elemento de fixação que é o rebite. Os rebites eles podem ser especificados de acordo com o material de que é feito, o tipo de cabeça, o diâmetro do seu corpo e o seu comprimento útil. Então esses 4 pontos eles classificam o tipo de rebite. Se é um rebite com material de aço, se é um rebite com material de latão, por exemplo, que o rebite possui um tipo de cabeça ou vai variar esse tipo de cabeça, um rebite com um diâmetro maior ou um diâmetro menor, e assim como o seu comprimento útil. Aqui na figura temos vários tipos de rebite e podemos ver as suas classificações de acordo com a sua cabeça e o seu comprimento útil, como por exemplo, podemos tomar o rebite de cabeça redonda larga, que a gente pode ver que a padronização das normas técnicas indicam que o comprimento da cabeça, né, o diâmetro da cabeça, equivale a 2 vezes o diâmetro do corpo do rebite.
Outro elemento de fixação muito utilizado são os pinos, também cavilhas e cupilhas. Os pinos, cavilhas e cupilhas têm a finalidade de alinhar ou fixar os elementos de máquinas, permitindo uniões mecânicas, ou seja, em que se juntam duas ou mais peças, estabelecendo assim união entre eles. Então, esses três elementos de fixação têm de forma principal essas características: alinhar e fixar os elementos de máquinas. Os pinos, por exemplo, eles são usados em junções resistentes a vibrações. E podemos dar como definição pino como um elemento de fixação que ele é utilizado para unir uma ou mais superfícies de peças, permitindo um movimento relativo entre si. Então, ele permite que essa peça, mesmo unida, tenha um movimento de rotação, por exemplo. Podemos classificar os pinos em 4 tipos. O pino cônico, como é o primeiro que a gente vê na figura, que possui a sua geometria cônica. O pino cônico com rosca, que é um pino cônico que possui na sua extremidade superior uma rosca. O pino do tipo cilíndrico, no qual a sua geometria é cilíndrico. E o pino do tipo elástico, no qual esse pino elástico tem um furo no seu interior, que vai fazer com que ele, ao ser preenchido, ao ser fixado na peça, ele faça um esforço de aperto, fazendo então com que ele comprima as paredes internas do furo. O outro tipo de elemento de fixação que vamos ver é a cavilha, que é uma peça cilíndrica que é fabricada em aço, cujas superfícies externas recebem entalhes externos que formam ressaltos. A forma e o comprimento dos entalhes determinam o tipo de cavilha. Ou seja, a cavilha é muito similar ao pino, tem a função muito similar ao pino. A única diferença em relação ao pino é isso, que ela possui entalhes externos, e se no pino ele permitia a movimentação de uma superfície em relação à outra, na cavilha não. É um elemento de fixação que vai, devido a essas entalhes externos, fazer com que essa união fique sempre estática. Então, ela não permite movimento em relação às superfícies. Sua fixação é feita diretamente no furo aberto, por broca, dispensando-se o acabamento e a precisão do furo. Então, a gente tem vários tipos de cavilha e todos são caracterizados por possuir entalhes na sua superfície externa. O outro tipo de elemento de fixação é a cupilha ou contrapino. Então, como definição, podemos dizer que a cupilha ou contrapino, como assim pode ser chamada, é um arame de seção semicircular dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico e uma cabeça. Sua principal função é de travar outros elementos de máquinas, como, por exemplo, porcas ou pinos. Então, aqui, a definição de cupilha é essa, né? Ou contrapino. A sua principal função é essa, atuar como um elemento que vai travar, impedir, por exemplo, que porcas ou pinos venham a se desprender das superfícies das peças. O outro elemento de fixação bastante utilizado e o último dessa nossa parte que a gente está abordando elementos de fixação são as chavetas. As chavetas são elementos de máquinas que vão permitir a ligação entre um eixo e uma polia, ou um eixo e uma engrenagem, um eixo e um volante, ou uma peça de acoplamento por montagem forçada. Então, as chavetas é um elemento fabricado normalmente em aço e sua forma, em geral, é retangular ou semicircular. A chaveta ela tem a função de se interpor numa cavidade de um eixo e de uma peça. Então, a chaveta é esse elemento de fixação que tem por finalidade isso, fazer a união, por exemplo, entre elementos de transmissão, como, por exemplo, a engrenagem e um eixo. Então, esse é o papel desse elemento de fixação, que é a chaveta. As chavetas são classificadas em 3 grandes grupos: as chavetas de cunha, as chavetas paralelas e as chavetas de disco ou meia-lua. As chavetas de cunha são assim denominadas por possuir a geometria de fato de uma cunha, ou seja, possui uma superfície inclinada em relação à outra. As chavetas de cunha podem ser divididas em chavetas longitudinais, em chavetas transversais.
Já as chavetas paralelas, elas são caracterizadas por possuir, como o próprio nome já nos remete, faces paralelas uma em relação à outra. E as chavetas de disco ou meia-lua possuem essa geometria na forma de um disco, na forma de um semicírculo. Então, essa é as diferenças entre chavetas de cunha, chaveta paralela e chaveta de disco ou meia-lua. As chavetas de cunha, como eu falei anteriormente, elas podem ser divididas em chavetas longitudinais e chavetas transversais. As chavetas longitudinais, podemos destacar entre elas as chavetas do tipo de encaixe, que é uma chaveta, é a chaveta mais utilizada e a mais comum, no qual vai ter que ser realizado um rasgo chamado rasgo de chaveta ao longo do comprimento do eixo, e esse rasgo sempre é maior do que esse comprimento da chaveta. O outro tipo de chaveta longitudinal é a chaveta meia-cana. Esse tipo de chaveta, ela possui na sua base inferior, ela possui a base côncava, né? E esse raio de concavidade, ela é igual ao raio que vai ser ao raio do eixo no qual ela vai ser fixada. Temos também a chaveta plana, que é muito parecida à chaveta de encaixe, no entanto, não é necessário abrir um rasgo de chaveta com comprimento maior. Nesse caso, em chavetas planas, simplesmente é necessário fazer um rebaixo do eixo. E, por fim, as chavetas do tipo transversal, ou chavetas transversais, que são as chavetas utilizadas quando eu desejo fazer a união entre eixos e peças com movimento alternativo, retilíneo alternativo. Bem, então agora até aqui a gente viu alguns elementos de fixação. E o que é importante a gente ver que possui alguns elementos de fixação do tipo móvel e do tipo permanente. Então, fixação móvel a gente pode definir como os elementos de fixação no qual eu vou fazer o uso, ou seja, eu vou unir e posso desmontar esses elementos de fixação sem comprometer tanto a minha peça, as peças, como o meu próprio elemento de fixação. Um exemplo bem claro disso é o conjunto porca, parafuso e arruela, no qual eu posso fazer a montagem e desmontagem desses elementos de fixação sem comprometer tanto os elementos de fixação como as próprias superfícies, as próprias peças que vão ser unidas. O outro tipo de união é a chamada união permanente. Essa união permanente ela é caracterizada por não permitir com que eu monte e desmonte sem prejudicar um dos componentes de fixação. Temos, por exemplo, união permanente, exemplo de união permanente, os rebites e a solda, no qual, uma vez fixado, uma vez unido esses elementos de fixação, para ser desmontado, ou seja, retirados, eu vou estar tendo que comprometer esse elemento de fixação. Uma vez que é um rebite fixado, se eu retirar esse rebite, ele não vai ter mais a mesma finalidade. Então, tenho que adicionar um outro rebite, ou seja, eu perco o meu elemento de fixação. Bem, então assim a gente finaliza essa primeira parte dos elementos de fixação e vamos falar agora um pouco, vamos dar início nessa aula dos elementos de transmissão. Assim como os elementos de fixação é um subgrupo dos elementos de máquina, né, que tem a função de unir e fixar peças, uma ou mais peças de componentes mecânicos, os elementos de transmissão também é um subgrupo desses elementos de máquina, no qual os elementos de transmissão vão ter a finalidade de transmitir movimento e força entre vários sistemas e podendo também variar essa rotação ou o sentido dessa movimentação, desse sistema de força e movimento. Então, o primeiro elemento de transmissão que a gente vai abordar são as polias. As polias são peças cilíndricas presas a um eixo, movimentadas pela rotação de um motor e cuja circunferência recebe correias. As polias normalmente são fabricadas com ferro fundido, que é o mais utilizado, o mais usado, ou aços, ligas leves e materiais sintéticos. Os tipos de polias são determinados pela forma da superfície na qual a correia se assenta e podem ser classificadas em polias do tipo plana ou polias do tipo trapezoidais. Então, essa superfície na qual
a correia vai se assentar na polia é que faz essa classificação. Se essa superfície é plana, então a gente define que é uma polia do tipo plana. Se é uma superfície trapezoidal ou em V, a gente diz que é uma polia do tipo trapezoidal. Então aqui a gente tem exemplos de polia do tipo plana. Temos a polia do tipo plana, no qual ela tem a finalidade de fixar, de guiar melhor, de fixar melhor a correia. E temos a polia do tipo abaulada, que tem a finalidade de polia plana do tipo abaulada, que tem a função de guiar, de certa forma, melhor a correia. E temos a polia trapezoidal, que é caracterizada por possuir na sua superfície de encaixe aí essa forma de trapézio, essa forma de V, no qual vai ser acoplada a correia do tipo trapezoidal. Bom, o elemento de transmissão que a gente vai abordar agora são as correias, que trabalham conjuntamente, de forma conjunta com as polias. Então, correias são elementos de máquina que transmitem o movimento de rotação entre eixos por intermédio das polias. As correias mais usadas são as correias do tipo plana e as correias trapezoidais. O emprego da correia trapezoidal, ou em V, como assim pode ser também chamado, é preferível ao da correia plana. Por quê? Porque eles apresentam esse tipo de correia trapezoidal menor deslizamento, ele oferece com que eu consiga operar, trabalhar com polias com distâncias bem mais próximas e emite ruídos menores. Esse tipo de correia V, ou trapezoidal, ele possui perfis padronizados, ou seja, existem normas que vão padronizar as dimensões e a classificação desse tipo de correia. Normalmente, a padronização é realizada em correias trapezoidais do tipo A, B, C, D e E. Quanto aos materiais que constituem esse tipo de correia, os mais empregados na fabricação são couro, materiais fibrosos e sintéticos, normalmente à base de algodão, pelo de carneiro e nylon. E outros são os materiais combinados, que podem ser os couros sintéticos. Mas, em resumo, podemos dizer que os materiais que constituem, que compõem esse tipo de correia, nada mais é do que uma borracha revestida com lona e cordonéis vulcanizados, que vão utilizar e vão fazer com que essas correias fiquem mais resistentes às forças de tração, a qual elas vão ser submetidas. O emprego dessa correia em V, ou trapezoidal, ela é reconhecidamente muito mais confiável e eficiente, meio de se transmitir força em relação à correia do tipo plana. A manutenção ela não é complicada, não requer um longo tempo e nem uma grande variedade de ferramentas. Então a polia e esse conjunto polia e correia, quando ela opera de forma satisfatória, sem excesso de carga, sem excesso de sujeira, ela é um conjunto que podemos dizer um elemento de transmissão simples, né, que não requer tanta manutenção. Na sua utilização das correias e polias, devemos ficar atentos a óleo e graxa, sujeira, adição de cargas, vibrações ou calor. Por quê? Porque todos esses são os elementos que vão diminuir a vida útil desses componentes, assim como fazer com que elas percam rendimento. O excesso de sujeira, o excesso de carga, altas temperaturas, por exemplo, o calor, e o excesso de vibrações. Todos esses são características que vão ser prejudicial a esse elemento de transmissão, tanto a polia como a correia. Então, assim a gente finaliza a nossa primeira aula, né, do nosso curso de elementos de máquina, no qual a gente viu alguns elementos de fixação, vimos porcas, parafusos, arruelas, ribite, pino, cavilhas e cupilhas, que também são chamadas de contrapino, e por fim vimos as chavetas, ou seja, vimos os elementos os elementos que vão trabalhar de forma a unir os mais variados componentes mecânicos. Vimos na outra parte da aula e aprendemos a diferenciar a união móvel da união permanente. E por último agora, iniciamos os sistemas, os elementos de transmissão e vimos essa parte inicial que foi a polia e a correia. Então por hoje é só, vamos dar sequência na nossa aula, na aula de número 2.